Olá pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse novo grupo de aulas, série de aulas que eu estou propondo realizar nos próximos dias, eu gostaria de falar sobre o assunto farmacoterapia do diabetes mellitus. Nessa parte 1, eu me proponho então a caracterizar um pouco das alterações metabólicas no diabetes mellitus. E ao final eu faço um resumo da farmacoterapia, das possibilidades farmacoterapêuticas para o tratamento dessa doença metabólica, que atinge aí em torno de 10% da população brasileira. Nas demais partes, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a insulinoterapia, particularmente no diabetes tipo 1, e depois sobre hipoglicemiantes orais, que é o principal tratamento junto com a dietoterapia no diabetes tipo 2. Muito bem. Então, o que é o diabetes mellitus? Diabetes mellitus é uma doença crônica que atinge o metabolismo de macronutrientes, particularmente os carboidratos, lipídios e proteínas, em função da ausência ou da deficiência da ação da insulina, que é um hormônio peptídico produzido no nosso pâncreas, onde em alguns casos, particularmente diabetes tipo 1, esse hormônio cessa, o pâncreas cessa a sua produção, e também pode ocorrer uma redução da produção no diabetes tipo 2, um déficit da resposta da liberação da secreção de insulina no diabetes tipo 2, bem como uma dessensibilização, ou seja, uma diminuição da resposta dos tecidos à ação da insulina já pré-existente. Isso ocorre também particularmente no diabetes chamado tipo 2. Uma das características dessas alterações metabólicas, que é evidenciada, que é talvez uma das principais evidências para diagnóstico do diabetes, é sem dúvida a hiperglicemia. Tanto a hiperglicemia, que são os níveis de glicose no sangue, tanto a hiperglicemia pós-prandial, que tende a se elevar acima dos níveis normais, e também ao longo do tempo pós-prandial, quer dizer, após a alimentação, onde há necessidade de maior liberação de insulina, exatamente para que haja uma redução dos níveis de glicemia, entre outros efeitos. Então, em nível pós-prandial, ocorre um pico exagerado de glicemia, seguido de uma diminuição da velocidade de descida dos níveis de glicemia, onde o ideal que normalmente após 2 horas, a administração de uma carga padronizada de glicose, essa glicemia ela esteja abaixo já de 140 mg por decilitro. Mas particularmente um valor bastante importante de diagnóstico do diabetes é a glicemia de jejum, onde se preconiza que ela deve estar abaixo de 100 mg por decilitro no jejum, no ideal abaixo de 90 mg por decilitro. E caracterizando também pré-diabetes, valores de jejum entre 100 e 130 e diabetes acima de 130 mg por decilitro no jejum. Então, uma das alterações metabólicas de carboidratos, ou seja, relacionado com a glicose particularmente, é a tendência de manter níveis altos de glicose no meio extracelular, particularmente na circulação sanguínea, onde nós podemos monitorar. E isso ocorre por 2 motivos. Um motivo a gente pode caracterizar como um motivo associado ao efeito da insulina após a alimentação, pós-prandial, e outro motivo associado ao efeito da insulina durante o jejum, onde, claro, os níveis de insulina são bem menores, mas existem,
e tem algumas ações muito importantes para evitar o que a gente chama de hiperglicemia de jejum. Então, um dos motivos da hiperglicemia, de picos exagerados de glicose pós-prandial, bem como a descida lenta, né, e inadequada da curva glicêmica ao longo depois, né, da alimentação, se dá particularmente porque na carência de insulina ou na resistência à ação da insulina, né, no déficit, na dessensibilização dos tecidos à ação da insulina, ocorre menor captação tecidual de glicose. Uma vez que alguns tecidos, e particularmente aqui eu estou falando no músculo, massa magra, portanto, músculo, e no tecido adiposo, nos adipócitos, a entrada, o deslocamento, a difusão de glicose do meio extracelular para o meio, para dentro das células onde ela é usada como substrato energético, ou muitas vezes ela é reservada, né? Ela se dá através então de transportadores, e esses transportadores são nesses dois tecidos, então músculo e tecido adiposo. Esses transportadores, a existência deles na membrana depende da presença da insulina. Eles são chamados de GLUTs, né? Glucose Transporters, e particularmente existe aí um grupo, né, subfamílias de GLUT que vão de 1 a 7, e particularmente o GLUT4 é um GLUT, então, um transportador de glicose que depende da presença da insulina para essa proteína transportadora se expor na membrana e, portanto, permitir que a glicose entre do meio extracelular para dentro das células do músculo esquelético, liso e cardíaco, e também dos adipócitos. Observe que na ausência de insulina ou na baixa ação da insulina, a exposição desses GLUT4 diminui e, portanto, você tem uma diminuição da capacidade tecidual de absorver glicose. Isso mantém a glicemia, portanto, alta. Esse é um dos motivos da glicemia alta pós-prandial. O outro motivo, né, que explica a hiperglicemia de jejum não se trata então da incapacidade ou da diminuição da capacidade de absorção do músculo e do tecido adiposo de absorver glicose, né? Até porque a glicemia de jejum não é mais aquela glicose do alimento, né? Essa glicose já foi interiorizada, já foi oxidada ou foi armazenada na forma, né, de reserva de glicose, que é o glicogênio, ou foi convertida em lipídios, né? De fato, no jejum, nós precisamos manter a glicemia basal, mínima necessária para o funcionamento de alguns tecidos que não conseguem usar outros substratos energéticos além da glicose, além da glicose e de alguns ou poucos outros substratos, e não conseguem de fato usar gorduras para obter energia. Então nós precisamos manter a glicemia mesmo no jejum prolongado, o mínimo necessário, porque senão esses tecidos não vão conseguir, não vão ter substrato energético, ou seja, glicose. Eles são dependentes de glicose para se manterem em atividade. E o principal tecido, de fato, que precisa de glicose para manter a atividade, que é dependente de glicose, portanto, ao longo do dia inteiro, né, precisa, inclusive durante o jejum prolongado, precisa de glicose. Claro, usa algumas outras substâncias, mas não usa gordura, né? Não adianta a gente ter muita reserva de gordura que esse tecido não vai usar. É o tecido nervoso. Então, nosso cérebro, nosso sistema nervoso, depende de glicose fundamentalmente de glicose para a obtenção de energia, e isso explica porque nós precisamos de manter algum nível de glicose mesmo no jejum, né? O nosso organismo então é adaptado a produzir glicose no jejum, na ausência, né, de um fornecimento de glicose da alimentação. Então nós precisamos manter. Todo mundo sabe que às vezes
Você vê aí uma pessoa desmaiando porque está hipoglicêmica, né? Então, se os níveis de glicemia baixarem a 50, 40 miligramas decilitro, a pessoa tende, o nosso sistema nervoso tende a desligar, ou seja, o indivíduo tende a perder a sua consciência e até em níveis menores entrar em coma e até morrer. Então nós podemos ou devemos manter os níveis de glicose mesmo no jejum. E quem faz isso, quem produz glicose no jejum, é o fígado. Então o fígado, através de um processo que nós chamamos de produção nova de glicose, ou produção de glicose nova, gliconeogênese, o fígado, particularmente no jejum, onde você não tem disponibilidade de açúcar que vem de fora, né, o fígado produz, né, de forma basal glicose e mantém nossa glicemia. Mas essa produção de glicose, ela não pode ser exagerada. Ou seja, a insulina que existe na circulação durante o jejum, que nós chamamos de insulina basal, que obviamente é uma quantidade muito menor do que aquela liberada após, né, a ingesta de uma carga de carboidratos, né? Essa insulina basal, ela mantém o fígado, ela põe um freio no fígado a produzir glicose durante o jejum, ou seja, a insulina basal liberada durante o jejum, ela não deixa que o fígado libere ou forme de forma exagerada a glicose, evitando a hiperglicemia de jejum. Então, enquanto que é importante que o fígado produza glicose, é fundamental, né, durante o jejum para o funcionamento do nosso sistema nervoso, que é sensível, portanto, à falta de glicose no sangue, mas mesmo assim há necessidade de um freio, né? E esse freio é exatamente a insulina basal. Claro que depois que você come, os níveis de insulina sobem e essa quantidade maior de insulina no sangue inibe totalmente a gliconeogênese, né, a formação de glicose no fígado, até porque você tem disponibilidade de glicose que está vindo do alimento e, pelo contrário, em vez de produzir, nós vamos acabar aumentando a captação, né, do sangue para os tecidos e não a liberação do fígado para o sangue. Perfeito? Então, hiperglicemia é uma alteração metabólica característica da ausência, da redução ou da dessensibilidade dos tecidos à insulina, e isso se dá por dois motivos. Pela falta, né, da presença ou pela diminuição da presença de GLUT4, quando os níveis de insulina sobem em nível pós-prandial, após a alimentação, onde há maior exigência do pâncreas em liberar insulina, e isso faz com que haja menor absorção e, portanto, maior nível de glicose extracelular. E o segundo motivo, como acabei de explicar, é durante o jejum a formação exagerada de glicose pelo fígado, ou seja, uma ativação muito grande da gliconeogênese. Os lipídios também são afetados pela falta, carência ou dificuldade da insulina em gerar suas ações. Tá? De fato, à medida que você não consegue usar glicose para obtenção de energia, uma vez que a captação dela é diminuída nos tecidos dependentes, obviamente, de insulina para captar glicose, nós passamos a ter que utilizar o músculo, por exemplo, o músculo cardíaco, o músculo esquelético, não só para o movimento, mas para a termogênese. Ou seja, nós passamos a utilizar mais lipídios, ácidos graxos como fonte energética. Então, as principais fontes de lipídios que nós temos estão no tecido adiposo. Isso quer dizer que na ausência de insulina, na dificuldade do efeito da ação da insulina, as reservas de lipídios no tecido adiposo começam a ser mobilizadas, liberadas no sangue para a utilização energética em outros tecidos. Então há uma tendência, obviamente, de diminuição de massa graxa, emagrecimento, há uma tendência de aumento dos níveis de lipídios na circulação, e isso predispõe, obviamente, em longo prazo, em médio e longo prazo, predispõe doenças cardiovasculares, predispõe aterosclerose,
predispõe à elevação da pressão arterial, predispõe a infarto agudo do miocárdio, predispõe a acidente vascular cerebral. E outra questão muito importante relacionada com o aumento da oxidação de lipídios, né, particularmente no fígado, é que o excesso de oxidação, né, de obtenção para obtenção de energia, portanto, de ácidos graxos no fígado, de oxidação de ácidos graxos no fígado, acaba tendo como um metabólito residual os chamados metabólito residual, quer dizer, um produto, né, da oxidação, um resíduo, um lixo metabólico, a gente pode chamar assim, né, os chamados corpos cetônicos. Tá? Esses corpos cetônicos, né, como o próprio ácido acético, a propanona, são substâncias que tendem a alterar o pH do nosso sangue, né? Tendem a diminuir o pH do nosso sangue, ou seja, o acúmulo exagerado de corpos cetônicos no nosso organismo, em função da oxidação exagerada de ácidos graxos, e claro, isso em função da falta de insulina ou da dessensibilização, principalmente da falta de insulina, né, mas também da dessensibilização dos tecidos à ação da insulina, pode causar um desfecho metabólico, uma comorbidade, né, associada ao não tratamento do diabetes metabólica, chamada de cetoacidose ácida. Então, cetoacidose exatamente porque o acúmulo de ácidos de corpos cetônicos no nosso organismo tende a reduzir o pH e causar acidose, né? E isso é potencialmente fatal, né? Isso pode potencialmente levar a coma e levar à morte se não for tratado. O tratamento, obviamente, é reverter esse catabolismo exagerado, né, de lipídios através da administração de insulina. Isso vai ocorrer normalmente ou naqueles indivíduos com diabetes tipo 1, nas crianças que ainda não sabem, então estão parando de produzir insulina e de repente começam a ter muito hálito cetônico, ou seja, a característica, uma característica da cetoacidose, do início da cetoacidose, é esse hálito cetônico, né? O pulmão acaba sendo uma das vias de excreção de excesso de corpos cetônicos. Então, nessas crianças, muitas vezes que não foram diagnosticadas ainda, né, mas que ainda estão liberando um pouco de insulina, não pararam totalmente de liberar a insulina, começam a ter características de cetoacidose, diurese exagerada, muita sede em função da desidratação, e isso, respiração ofegante, e isso não só no diabetes tipo 1, né, daquelas pessoas que ainda não foram diagnosticadas e que estão no processo de interromper a produção de insulina, mas também em adultos com diabetes tipo 1 ou 2, que já fazem tratamento e que de repente negligenciam o seu tratamento, podem entrar numa situação de cetoacidose diabética, né? E a cetoacidose diabética é potencialmente fatal, né? Deve ser tratada com insulina, deve ser tratada com reposição de minerais, particularmente potássio, deve ser tratada com reposição de volume, e isso é uma situação de urgência que nunca se deve deixar alcançar. Por fim, aqui, uma das alterações metabólicas também ocorre com as proteínas, particularmente em função da diminuição da síntese proteica. A insulina é um importante hormônio para o crescimento tecidual, para a regeneração de tecidos, para a síntese proteica. Ela ajuda também a captar aminoácidos dos tecidos, como no músculo, para que esses aminoácidos possam ser transformados em proteínas, né, sejam substratos para a síntese proteica. E a falta de insulina, pelo contrário, aumenta a proteólise, aumenta a quebra de proteínas, o desdobramento de proteínas, como no músculo, né, há uma diminuição de massa magra, portanto, disponibilizando mais aminoácidos na circulação, e já que lá no fígado, como eu disse, na falta de insulina, né, no jejum, você tem
uma grande produção de glicose de jejum, né, pelo fígado. Uma das fontes principais de produção de glicose ou da gliconeogênese hepática no jejum é, sem dúvida, os aminoácidos. Então, a proteólise, a quebra de proteínas, ela acaba subsidiando a liberação de aminoácidos para uso na gliconeogênese hepática. Então, você tem uma diminuição de massa magra por redução da síntese proteica. Então, né, essas alterações metabólicas, né, são basicamente catabólicas, há uma diminuição das reservas, um aumento do catabolismo dos macronutrientes em geral, e isso, se não tratado, se negligenciado, tende de forma aguda, né, ao risco de cetoacidose diabética. Mas, se não for também tratado de forma criteriosa, de forma rigorosa, né, para minimizar ao máximo, né, essas alterações metabólicas, também se eleva riscos em médio e longo prazo de doenças cardiovasculares, de doenças microvasculares relacionadas então à filtração glomerular, né, a função renal, portanto, nefropatias, a diminuição então também de disponibilidade de nutrientes e oxigênio para a retina, retinopatia, podendo levar a cegueira, né, além também de degeneração das terminações nervosas periféricas, o que pode causar o que a gente chama de neuropatia. Uma das características é a diminuição da sensibilidade, principalmente nas extremidades. Então, o que está muito associado a lesões que a pessoa não sente, né, e acaba juntamente com a diminuição da circulação do tecido, a oxigenação, a dificuldade de regeneração do tecido, isso muitas vezes evolui em feridas mais graves, que podem até levar amputações, portanto, né, principalmente em membros inferiores. Isso então são comorbidades, né, cardiovasculares, renais, que vão evoluir à medida que o paciente ele não trata de forma adequada ao longo do tempo essas alterações metabólicas, que não é simplesmente a hiperglicemia. Bom, só para ratificar então, né, o diabetes tipo 1 é chamado mais modernamente de insulino dependente, exatamente porque a pessoa para de produzir insulina em função aqui da destruição das células pancreáticas que liberam insulina, as chamadas células beta, né? As células beta das ilhotas de Langerhans, que são responsáveis pela liberação da insulina. E isso ocorre predominantemente, né, numa fase inicial de vida, nas crianças e nos adolescentes, então é predominantemente juvenil. Há uma destruição gradativa das células beta até a cessação da produção de insulina ao longo do tempo, né? Isso é uma doença, sabidamente uma doença autoimune, né? Que existem vários fatores que podem desencadear esse processo de formação de imunoglobulinas que vão destruir especificamente um tipo celular no pâncreas, que são justamente as células que produzem insulina, né? Entre os diabéticos, se estima que um em cada 10, ou seja, 10% do total de diabéticos, seja diabetes insulino dependente, e o não tratamento, o tratamento, obviamente, é a reposição de insulina, é a insulinoterapia, então não há outra alternativa. Se for negligenciado, se não for tratado, né, vai desencadear cetoacidose diabética, e se não for tratado, esse desfecho, né, vai levar a coma e a morte. Então, não há outra possibilidade. Obviamente que o estilo de vida e a alimentação são sempre fundamentais em qualquer tipo de diabetes. No diabetes tipo 2, né, mais modernamente chamado de não insulino dependente, até pode haver algum defeito da secreção de insulina, né, mas o principal, ou melhor, até a resposta do pâncreas à liberação de insulina maior, quando precisa liberar mais insulina, né, que é
exatamente quando os níveis de glicose aumentam, mas também há, sem dúvida, uma resistência dos tecidos a responder à insulina pré-existente. É um processo de dessensibilização dos tecidos à resposta da insulina. Então, aqui nós temos fármacos tanto que aumentam, estimulam o pâncreas a liberar insulina, como também melhora a sensibilidade dos tecidos a responder à ação da insulina pré-existente. De fato, a insulinoterapia, a reposição de insulina é feita em apenas 1 em cada 5 pacientes com diabetes tipo 2, e não múltiplas doses, normalmente para fazer pequenas correções de glicemia. Os principais, o tratamento de fato medicamentoso é feito com os chamados hipoglicemiantes orais, que são medicamentos orais que vão fazer exatamente isso que eu coloquei, que é ou estimular a liberação de insulina, dar uma cutucada lá no pâncreas preguiçoso, que está preguiçoso, e também sensibilizar os tecidos para que eles respondam de forma mais adequada à insulina. Existem drogas mais novas que eu vou comentar mais na frente, em outra parte dessa série de vídeos, que podem aumentar os níveis, sensibilizar o pâncreas a liberar insulina através do aumento de certos hormônios entéricos, que melhoram a resposta pancreática ao aumento da glicose. E também, mais modernamente, vem sendo usados medicamentos que atuam no rim, inibindo, portanto, a recaptação ou a reabsorção de glicose renal e aumentando então a glicosúria, aumentando a eliminação propositalmente de glicose no intuito de diminuir a glicemia. Por fim, aqui amplamente associado à obesidade, à má nutrição, e também tem um fator genético importante associado ao diabetes tipo 2. Fechando então essa primeira parte, aqui tem um pequeno resumo da farmacoterapia do diabetes mellitus, onde nós vamos depois abordar de forma individualizada a insulinoterapia, os hipoglicemiantes orais. Então a insulinoterapia, como foi falado, sempre necessária no diabetes tipo 1, em alguns casos no diabetes tipo 2, junto com os hipoglicemiantes orais. E os hipoglicemiantes orais, aqui há algumas classes, as principais classes, então, quando não controlada apenas com dieta e alterações de hábitos de vida, há necessidade de entrar com hipoglicemiantes orais. Aqui estão alguns deles, sulfonilureas são amplamente usados de primeira linha, como a glibenclamida, estimulam o pâncreas a liberar mais insulinas. As meglitimidas também atuam muito similarmente, aí são mais novos, mas atuam muito similarmente às sulfonilureas, estimulando o pâncreas a liberar mais insulina. As biguaninas também de primeira linha, a metformina é o grande exemplar da classe, e a partir de 2012 ela foi reconhecida como fármaco essencial no tratamento de diabetes, e do pré-diabetes, e também associado à obesidade. A metformina, então, junto com as tiazolidinodionas, elas são fármacos que sensibilizam os tecidos, músculo, fígado, tecido adiposo, a responder melhor à ação da insulina pré-existente. Mais modernamente, os inibidores da dipeptidilpeptidase 4, DPP4, então inibem essa enzima, que ela é responsável pela degradação de um grupo de hormônios entéricos chamados de incretinas, e essas incretinas elas têm ação no pâncreas, melhorando então a resposta pancreática, a resposta insulinêmica, como a sitagliptina ali citado, um exemplo dessa classe. E por fim aqui, inibidores do cotransportador de glicose de sódio, tipo 2, estão localizados nos rins, nos túbulos proximais particularmente,
e que são responsáveis pela captação de glicose de sódio, o cotransporte de sódio com glicose, do líquido tubular onde está sendo formada a urina, que quando há um excesso, então, na verdade, o nosso plasma, nos glomérulos são filtrados junto com nutrientes como glicose, e essa glicose acaba retornando de volta para o sangue, até porque é um nutriente nobre, nós não vamos jogar fora na urina glicose. Tá? Só ocorre eliminação de glicose na urina quando os níveis, quando a glicemia está acima de 180, 200 mg por decilitro, aí começa excedente sair pela urina. Então a ideia desses fármacos é exatamente inibir esse transportador, eliminando parte do excesso de glicose que está sendo filtrado nos glomérulos, evitando que volte para o sangue e aumentando de forma proposital a glicosúria, ou seja, a eliminação de glicose na urina. Isso parece que vem dando respostas bem interessantes no contexto do tratamento do diabetes tipo 2. Bom, por hoje era isso, pessoal. Tá? Espero que tenha sido proveitoso essas palavras. Qualquer dúvida é só ali colocar no nosso canal. Tá? Na parte 2 nós vamos falar então das metas da insulinoterapia. Vamos falar da insulina e das metas da insulinoterapia. Depois nós vamos na parte 3 falar dos tipos de insulina que se usam de forma medicamentosa e também alguns aspectos posológicos associados à insulinoterapia. Beleza? Então por hoje era isso. Um abração a todos.